Eu sou Giovana Pinheiraldo, do curso de cinema aqui do Tom Jobim. Eu tenho como experiência positiva que no tempo que eu viria para a faculdade, eu já conseguia fazer uma aula online inteira. Porém, em vez de ser uma facilitação para mim, acabou que o site, por ser não confiável na maioria das redes que você entra, por congestionar e às vezes cair no meio da aula, travar a aula, entre outras coisas, acabou sendo um grande problema. Porque muitas vezes eu tinha que vir para a faculdade para poder fazer aula online, às vezes eu não conseguia fazer, os exercícios se repetiam, eram os mesmos exercícios, tanto para o simulado, quanto para a prova, quanto em cada aula. As aulas são muito grandes para contar de um conteúdo que o professor vai te explicar nos primeiros 20 minutos de aula, o restante vai ser uma enrolação e acaba que isso perde o aluno. Você não tem esse incentivo, você não tem uma boa comunicação entre o professor e o aluno, porque às vezes 10 cursos estão fazendo a mesma matéria online. E o professor fica sobrecarregado e quando você vai tentar tirar uma dúvida, ver um exercício e tudo, acaba que a resposta demora muito a vir, ou ele não consegue te atender mais especificamente e você acaba desestimulando. Isso desestimula tanto os alunos do presencial, que tem que fazer matérias online, quanto os alunos do próprio EAD. Como eu tenho amigos que já falaram pra mim que já pensaram em desistir da faculdade por causa disso. Eu acho que o primeiro que tinha que acontecer é uma reformulação do site. Criar uma forma, um provedor, alguma coisa que seja mais confiável e de melhor acesso. Uma plataforma que muitos alunos acessam ao mesmo tempo. E ele ficar caindo, ficar travando, não dá um bom incentivo para os alunos fazerem. Se conseguisse deixar a coisa um pouco mais dinâmica, seria muito mais interessante. Eu não me senti muito bem avaliada, porque como as aulas eram maçantes, você acaba não absorvendo muita coisa e acaba que quando você vai para a prova, você vai mais à base do chute do que realmente do que você aprendeu. Você vai muito na base de, isso daqui eu associo a alguma aula, então é isso aqui. E assim eu passei com notas altas. Infelizmente, eu não absorvi, porém passei com média alta, então não achei que fui bem avaliada. No início, a primeira metade das aulas que você assiste antes do simulado, eu assisti sistematicamente. Após isso, quando eu vi que o simulado não precisava disso, eu acabei deixando para perto da avaliação mesmo. Eu tenho muitos colegas que nem assistiram às aulas, só deixaram elas passando, porque eles mesmos assumiam que não era tão interessante. E mesmo assim passaram. A maior parte dos meus colegas diz que é maçante ou desnecessária, ou que preferia fazer essa aula no presencial, como muitos desistiram de fazer ciências sociais antes para fazer no presencial. Pela facilidade, eu escolheria online, mas só se houvesse uma reformulação, porque no formato atual, eu preferia fazer presencial. Meu nome é Isabela Dias, eu venho do curso de cinema. A positiva, eu acho que o próprio nome já diz, porque ela é online, eu posso ver em qualquer lugar. Isso pra mim é muito bom, porque eu gosto de aula online, que geralmente eu consigo colocar no meu ritmo, eu acelero a aula, só que isso foi um problema que eu tive, porque eu tive no meu primeiro período, então já faz um tempo a aula online, e nessa época não tinha como acelerar, não sei se já tem. E eu comecei a ver as aulas e pra mim foi muito parado, ela começava a falar coisas que eu já sabia, e eu ficava tipo... porque ela demorava muito para falar uma coisa muito simples. E isso, eu perdi o interesse. Meu nome é Maria Eduarda Bressambiga e eu sou do curso de cinema. Então, a minha experiência com as aulas online não foram muito boas. Eu, como estudante, eu acho as aulas um pouco maçantes. Eu acho que a gente é tão acostumado com aulas tão presenciais, a frequência que a gente tem aqui na universidade, acaba esquecendo de ir até o site, até o CIA, para estar acompanhando essas aulas, então não consigo acompanhar. Eu vejo esporadicamente algumas, não consigo ver até o final. A conexão é boa, eu nunca tive problema com conexão, os professores falam bem. Eu só acho que é muito maçante, acho que poderia ser mais curto. A gente vive hoje em dia num mundo muito acelerado, então pra gente parar, para assistir uma aula pela internet, muito demorada, muito prolongada e maçante, o aluno não consegue se concentrar, então ele não toma a minha concentração. Então, como eu só tive de língua portuguesa, eu achei ela muito rasa. Você não tem necessidade de estar acompanhando as aulas. Todas as aulas que eu assisti, eu tomei como não precisava ter assistido. A minha dica seria ser uma coisa mais dinâmica, menos longa. Acho que isso, mais dinâmica. Bom, meu nome é Vitor de Albuquerque, sou estudante do curso de jornalismo. No início eu achei interessante assim, a proposta de ter uma matéria online, essa opção de fazer uma matéria online. Só que quando eu entrei, eu não achei um ambiente muito convidativo para assistir uma aula.
Até porque geralmente quando você vai assistir uma matéria online, você tá em casa. E casa geralmente não é um ambiente muito ideal para você, pelo menos para mim, no meu quarto, não me sinto muito bem para estudar. Então eu tinha dificuldade de acessar em casa e ter essa experiência como se fosse uma simulação de sala de aula. Eu não enxergava assim. Talvez eu tenha que mudar meu mindset para ver que a aula online não é exatamente isso. Mas eu busco isso numa aula online, uma simulação de uma sala de aula. E não foi o que eu encontrei. Eu encontrei vídeos, um compilado de vídeos e tinha que assistir e tal, e avançando de uma forma um pouco mecânica. Minha cabeça não funciona muito bem assim. Então não achei um ambiente convidativo, apesar de achar um potencial muito grande. Esse tipo de opção. Até porque tem pessoas que não podem, mas eu não vou poder uma hora ou outra. Mas como está estruturado, eu não acho muito convidativo. Só acessava quando via a necessidade de extrema urgência, né? Assim, isso é um defeito meu também, a procrastinação, mas eu creio que se fosse um pouco mais, uma experiência um pouco mais interativa, de alguma forma, não sei como, algo mais convidativo, mais interessante, de certa forma. Eu acho muito quadrado aquilo ali. Poderia haver uma interação, tipo, acho que tem a aula online, aquele aulão antes da prova, que eu acho que tem uma interação, é um professor fazendo uma stream. Eu acho que um professor fazendo uma stream é muito melhor do que um vídeo gravado. Eu sei que não é a ideia, geralmente encurtar, economizar bastante, até o tempo do professor que grava uma vez só. Mas eu acho que pra mim uma aula gravada não me dá uma sensação de um aprendizado completo, sabe? É mais uma coisa passiva. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava há alguns anos sem ter aula de português. Eu fiz engenharia e tal, passei anos sem estudar, então já tinha muita coisa que eu tinha esquecido. Eu senti uma necessidade de ter mais aulas de português. E a aula online não me deu isso, então eu me sinto até hoje carente um pouco de reforço de língua portuguesa. A maioria não gosta, né? A maioria, não sei os motivos exatos, mas a maioria acha que não se sente convidado, né? A galera não vai por conta própria, vai por necessidade. Eu acho que tem que ser algo que te force aí. Se a tendência cada vez mais é essa, educação à distância é uma coisa que vai bombar ainda mais na frente ainda tá no início, né? Ainda tá germinando isso. Eu acho que tem que ser algo mais interativo, que as pessoas se sintam com vontade de ir lá. Poxa, não tenho só essa experiência dentro de sala de aula, no lugar físico, mas tem uma experiência online também, como se fosse uma sala de aula. Então, eu acho que tem que ter esse atrativo, assim, tem que jogar alguma coisa para as pessoas morderem e virem. Meu nome é Yuri Sayoro, eu tenho 22 anos, faço administração e estou no 5º período. A minha experiência, a minha opinião com as disciplinas online é que, primeira coisa, eu acho que você tinha que optar em fazê-las ou não. Eu acho que quando você faz a opção pelo curso presencial, ele tinha que ser 100% presencial. E caberia ao aluno optar pelas matérias online ou não. A minha segunda opinião, o que eu acho, o formato como ela é hoje, a forma de acesso pelo site já foi essa época. Hoje ninguém mais acessa praticamente site para nada, principalmente o público jovem, né? Assim, 17, 18 anos, é tudo aplicativo. Eu acho que uma plataforma online desse formato, mais jovem, mais moderno, eu acho que seria muito mais interessante. Mais fácil acesso, você tá num ônibus, você coloca o seu fone de ouvido e você acessa esse material. Eu acho que seria muito mais proveitoso. Eu, pelo menos, eu faço os acessos com uma certa frequência, não só em época de prova, mas, claro, mais perto de prova é o que a gente mais procura, esse tipo de conteúdo. Nunca tive problema em sistema, nunca travou, o sistema como tá é bom, funciona. Nunca tive problema em relação à estrutura de site nem nada. As avaliações também, da mesma forma. A estrutura que a Estácio oferece hoje é boa. Na minha opinião, nunca vai ser comparada a uma matéria presencial, com o professor, você trocando com colegas de sala, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Eu acho que isso é o que a gente perde muito em disciplina online, mas em termos de estrutura hoje, não tenho nada a reclamar das matérias online. Olha, para mim, eu tenho a possibilidade de vir à faculdade, para mim não tem comparação. Mas, às vezes eu penso, por exemplo, numa mãe solteira que quer crescer na vida, que quer ter a oportunidade de estudar. A gente não tem o direito de tirar essa modalidade dela, esse público. Então, eu acho importantíssimo e eu acho que eles não tem como comparar um com o outro. São públicos completamente diferentes, são oportunidades completamente diferentes, mas não tem como comparar uma aula presencial com uma aula online. Meu nome é Davi Gandra, eu sou de cinema, tô no 3º período. Sinceramente, não foi uma experiência muito boa, porque as aulas online não são cativantes, nem um pouco cativantes. É sempre uma mesmice, não parece uma aula de universidade, que é uma coisa que puxa o aluno e que ele quer participar. Parece uma coisa bem ensino médio, forçada, de uma forma que ninguém tem vontade de fazer. Eu, como todos os meus amigos do meu período, fizemos 1 ou 2 aulas e depois não fizemos as outras, fomos direto para a prova, porque não era nem necessário, era um conhecimento muito básico que a gente não precisava das aulas. Sinceramente, eu acho que misturar essas disciplinas com coisas do nosso cotidiano ou coisas do nosso curso seria muito interessante. Por exemplo, eu faço cinema, então misturar as aulas com tópicos de cinema, isso ajudaria a todos prestarem mais atenção ou então mesmo quererem fazer essas aulas, acessarem o sistema. E além disso, eu tive muitos problemas com o sistema. Várias vezes eu tentei entrar e eu simplesmente não conseguia. Cansei de tentar entrar e minha conta ficar travada
travada por 2 semanas e eu não conseguia acessar de jeito nenhum. Então, primeiro verificar o sistema e depois dinamizar as aulas. Meu nome é Juliana Vieira, eu sou de jornalismo, atualmente segundo período. Então, foi a primeira vez que eu tive aulas online, né, como no primeiro período. Como ponto positivo, eu acho que a flexibilidade é legal, uma coisa interessante. Agora, eu achei as aulas muito maçantes e muito cansativas. Então, uma coisa, acho que pode ser meu mesmo, mas para assistir em casa e as aulas, por ser online, por ser um vídeo longo, assim, 40 minutos, assistindo a aula, eu achei um pouco cansativo. Então, eu acho que tentar deixar um pouco menos cansativo, não sei de que forma poderiam fazer isso, mas de uma forma mais atrativa, de uma forma que atraia mais, porque assim como eu, os meus amigos também têm as mesmas reclamações, dizem as mesmas coisas, ninguém gosta muito. Eu acho que pela forma como tudo foi conduzido, acho que não muito, até por não assistir muito bem as aulas, por só procurar na prova e por ser uma prova assim em que era um banco de questões, eu achei que não foi muito bem avaliado.